Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro. Essa frase parece simples, quase óbvia, mas é exatamente por isso que ela passa despercebida. A maioria das pessoas concorda com ela em teoria, mas vive como se fosse falsa. Vive esperando que algo externo se organize primeiro para então respirar melhor, agir melhor, sentir melhor. Espera que as circunstâncias melhorem, que as pessoas mudem, que o tempo certo chegue. E enquanto espera, a vida vai sendo empurrada para depois. O problema é que esse depois quase nunca chega. Desde cedo, você aprende a olhar para fora em busca de solução. Se algo dói, a causa parece estar no ambiente. Se algo falta, a resposta parece estar em conquistar mais. Se algo incomoda, a saída parece ser eliminar o desconforto o mais rápido possível. Pouco a pouco, sem perceber, você passa a viver em reação. Reação ao que acontece, ao que dizem, ao que exigem, ao que frustram. E nesse modo reativo, você perde contato com o único lugar onde qualquer mudança real começa. É desconfortável admitir isso. Porque assumir que nada muda lá fora até você mudar aqui dentro parece transferir responsabilidade demais. Parece injusto em um mundo cheio de problemas reais, pressões reais, dificuldades concretas. Mas não se trata de negar a realidade externa. Trata-se de entender uma lei silenciosa que opera independentemente de opinião. O mundo que você percebe é profundamente filtrado pelo estado interno a partir do qual você o vive. Observe como duas pessoas podem atravessar a mesma situação e sair com experiências completamente diferentes. O mesmo trabalho, a mesma relação, a mesma perda. Para uma, aquilo se torna trauma permanente. Para outra, aprendizado doloroso, mas integrador. A diferença não está apenas no evento. Está no ponto interno de onde cada uma viveu aquilo. Isso não é discurso motivacional. É a observação honesta da experiência humana. Você tenta mudar a vida ajustando apenas a superfície. Troca de rotina, de cidade, de relacionamento, de metas. Às vezes funciona por um tempo. Existe alívio inicial, sensação de movimento, esperança renovada. Mas depois, algo curioso acontece. Os mesmos padrões retornam. Conflitos semelhantes, frustrações parecidas, cansaço familiar. E então surge a pergunta silenciosa: por que isso continua acontecendo comigo? A resposta quase nunca é confortável, mas costuma ser simples: porque você levou consigo o mesmo estado interno. Nada muda lá fora porque o filtro continua o mesmo. A mente continua reagindo do mesmo jeito. O corpo continua acumulando tensão. As emoções continuam sendo evitadas ou combatidas. Você muda o cenário, mas mantém a mesma relação consigo mesmo. E enquanto essa relação não muda, o mundo externo apenas se reorganiza para refletir o que já está acontecendo por dentro. Existe uma crença profundamente enraizada de que primeiro vem a mudança externa e depois a interna. Primeiro a estabilidade financeira, depois a tranquilidade. Primeiro o reconhecimento, depois a confiança. Primeiro o controle das circunstâncias, depois a paz. Mas essa ordem raramente funciona. Porque a tranquilidade que depende do controle externo é frágil. Basta algo sair do esperado para tudo desmoronar novamente. Os antigos, em diferentes culturas e épocas, chegaram à mesma conclusão por caminhos distintos. Quem não governa o próprio mundo interno é governado por ele. E um mundo interno desorganizado transforma qualquer ambiente em campo de batalha. Não importa quão favoráveis sejam as condições externas. A confusão interna sempre encontra uma forma de se expressar. Talvez você reconheça isso em si. Mesmo quando as coisas vão bem, existe inquietação. Mesmo quando conquista algo importante, a satisfação dura pouco. Mesmo quando descansa, a mente não para. Existe sempre uma sensação de que algo falta, de que algo precisa ser resolvido, de que você está atrasado em relação à própria vida. Essa sensação não nasce do mundo. Nasce do desalinhamento interno. Você foi treinado a ignorar isso. A chamar de frescura, de fraqueza, de falta de gratidão. Aprendeu a seguir em frente mesmo quando algo dentro de você pede atenção. E no curto prazo, isso parece funcionar. Você produz, cumpre, entrega. Mas no longo prazo, o custo aparece. Exaustão crônica, irritação constante, dificuldade de sentir prazer, sensação de vazio mesmo em meio a conquistas. O corpo e a mente cobram o que foi ignorado.
Mudar aqui dentro não significa se tornar alguém diferente do dia para a noite. Não significa eliminar pensamentos negativos ou viver em estado permanente de calma. Significa algo mais sutil e mais difícil: mudar a relação que você tem com a própria experiência. Parar de lutar contra tudo o que sente. Parar de interpretar cada desconforto como erro. Parar de usar a força contra si mesmo. Existe um momento específico em que essa compreensão começa a surgir. Geralmente não é quando tudo está bem, mas quando o esforço constante deixa de funcionar. Quando você percebe que está tentando há muito tempo, se cobrando, se forçando, e mesmo assim algo não encaixa. Esse momento pode parecer fracasso, mas na verdade é uma oportunidade rara. É o ponto em que o velho modo de funcionar começa a ruir. Nesse ponto, muitos tentam apertar ainda mais. Mais disciplina, mais controle, mais rigidez. Mas isso só aprofunda o conflito. Porque o problema não é falta de força. É excesso de guerra interna. Você está tentando vencer a si mesmo, quando o que precisa é se compreender. Nada muda lá fora enquanto você insiste em tratar sintomas como causas. Enquanto tenta silenciar a ansiedade sem ouvir o que ela sinaliza. Enquanto tenta se motivar sem respeitar o cansaço. Enquanto tenta ser positivo sem reconhecer a dor. Tudo o que é reprimido encontra outra forma de se manifestar. A mudança real começa quando você para de correr e começa a observar. Observar não é passividade. É inteligência aplicada. É perceber padrões. Perceber como certos pensamentos sempre surgem nas mesmas situações. Como determinadas emoções aparecem quando limites são ultrapassados. Como o corpo reage quando você ignora sinais óbvios. Essa observação cria espaço. E espaço cria escolha. Sem espaço, você apenas reage. Com espaço, você começa a agir. Esse é o ponto em que algo muda de verdade. Não fora, mas dentro. Você começa a responder à vida a partir de um lugar menos defensivo. Menos automático. Menos desesperado por controle. E, de forma quase imperceptível, o mundo externo começa a responder de maneira diferente. Não porque ele mudou magicamente, mas porque você mudou a forma de estar nele. As mesmas situações que antes te drenavam agora são atravessadas com mais clareza. As mesmas pessoas que antes te tiravam do eixo agora têm menos poder sobre seu estado interno. Os mesmos desafios continuam existindo, mas não te definem mais. Essa é a mudança que importa. Silenciosa. Não anunciada. Mas profunda. O clímax desse processo não é um grande evento externo. É um momento interno de alinhamento. Um instante em que você percebe que não precisa mais fugir de si mesmo. Que pode sentir sem se perder. Que pode agir sem se violentar. Que pode errar sem se destruir. Esse momento não elimina a dor, mas elimina o desespero. E isso muda tudo. A partir daí, suas escolhas começam a ter outra qualidade. Você não escolhe mais apenas para aliviar desconforto imediato. Escolhe com visão, com presença, com coerência. E escolhas coerentes constroem uma vida coerente. Não perfeita. Não livre de problemas. Mas sustentável. Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro, porque o lá fora é constantemente interpretado pelo aqui dentro. Enquanto esse filtro estiver distorcido pelo medo, pela pressa, pela autocrítica excessiva, o mundo sempre parecerá hostil, pesado ou insuficiente. Quando o filtro se ajusta, o mesmo mundo se torna mais navegável. Isso não é algo que se resolve de uma vez. É um processo contínuo. Um retorno constante. Todos os dias, você será puxado de volta para o modo automático. Todos os dias, terá a chance de perceber e escolher diferente, mesmo que por alguns segundos. Esses segundos importam mais do que grandes decisões ocasionais. Eles constroem a base. Talvez você esteja esperando que algo externo te autorize a mudar. Um sinal, uma certeza, uma condição ideal. Mas essa autorização não vem de fora. Ela surge quando você percebe que continuar do mesmo jeito custa mais do que tentar diferente. E tentar diferente, aqui, significa começar por dentro. O mundo não vai desacelerar para você se organizar. As demandas não vão desaparecer. As incertezas não vão embora. Mas você pode mudar o ponto de onde enfrenta tudo isso. Pode parar de viver em constante reação e começar a viver em resposta consciente.
Pode parar de se abandonar internamente enquanto tenta dar conta de tudo externamente. Se nada muda lá fora, talvez não seja porque você não fez o suficiente. Talvez seja porque fez demais, no lugar errado. Talvez a mudança que você espera não esteja em mais esforço, mas em mais presença. Não em mais controle, mas em mais alinhamento. Em que área da sua vida você sente que está tentando mudar o externo sem olhar para o interno? Onde você percebe que repete padrões apesar de mudar cenários? Escreva isso nos comentários. Nomear o padrão é o primeiro passo para transformá-lo. Se este vídeo trouxe algum nível de clareza ou reconhecimento, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. E se você quer continuar explorando esse caminho de mudança real, de dentro para fora, inscreva-se. Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro.